Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Gabriela Cupo, eu sou executiva responsável da agência Cooler. Esse aqui é o Janu, nosso head de planejamento. E eu vim trazer para vocês aqui um case ganhador. Vocês estão ouvindo? Tá? Eu vim trazer para vocês aqui um case super bacana de transformação de negócio, que nós ganhamos ouro na Ampro e em outros festivais. Dúvidas, se quiser falar alguma coisa também, fiquem à vontade. Deixa eu ver se vai. Passador não está indo. Não está indo. Ah, foi. Agora foi. Tá. Aí. Hoje a Cooler, ela faz parte de um ecossistema, que é o Grupo Diverge. Né? O que faz parte hoje do nosso ecossistema? A gente tem a Diverge como uma grande produtora de eventos. A gente tem o Koala, que é o Festival de Música Brasileira. Não sei se vocês já ouviram falar, a gente já ganhou o Grammy. A gente acabou a edição de Portugal agora. Nós temos a Clã, que é um outro hub de negócios nossos, que nós trabalhamos merge de artistas com marcas, e a gente trabalha com influenciadores, lançamentos de carreira. E também nós temos um selo de música, que chama Moda Music. Nós temos o CDH, que é o nosso braço de sustentabilidade e Responsible Resourcing. Nós temos a Total Acesso, que é uma etiqueteira, e a gente opera não só os nossos eventos, como o Morumbi, o Safari, enfim, outras venues. E a gente tem a Cooler, que aqui eu sou representante hoje, que faz parte desse ecossistema. Nós somos uma agência 360. O que é uma agência 360? A gente trabalha com todas as frentes da área de marketing. Então, tanto on, off e campanhas. Aqui eu trouxe para vocês alguns casezinhos que a gente vai ver lá para frente. Nosso principal hoje parceiro é a Ambev, então a gente trabalha para as marcas do grupo, principalmente Brahma. A gente brinca bastante que, para quem quer ouvir aqui o nosso papo ou vir trabalhar com a gente, tem que gostar ou de sertanejo ou de cerveja. Eu não vim trajada aqui hoje, mas por um pouco só para não passar vergonha. Mas, enfim, aqui são os nossos cases sempre voltados para a música e mais para esse ambiente. Quais são as nossas modalidades de negócio aqui? A gente diz que a gente trabalha com os passion points do brasileiro. A gente é especialista em plataformas e, através dos passion points das plataformas, nós construímos comunidades. E, a partir daí, a gente gera os nossos negócios. O que é legal é que a gente fala sempre de passion points, que é um termo em inglês, mas pode ser paixões culturais, territórios culturais. E paixões culturais, elas são muito importantes para a gente, desenvolvimento de projetos de marca, porque é onde estão os interesses genuínos e proprietários das pessoas, né? É onde as pessoas depositam os seus desejos, suas vontades, e é onde as marcas podem entrar, construir afinidade e relacionamento, né? Quando a gente olha para a música, que é exatamente uma dos passion points que a Gabi falou agora, a música é muito importante para a gente que é brasileiro, né? A gente olha para uma série de dados, fatos relevantes que ajudam a corroborar essa noção. Então, assim, 83% dos brasileiros têm a música como principal paixão. A gente tem um consumo médio semanal de música superior à média global, que chega aí a quase 25 horas semanais. E 83% das pessoas no Brasil têm na música uma âncora para a sua saúde mental, né? Então é um passion point muito relevante. E aí, como a Gabi falou, a Cooler tem essa configuração de negócio de trabalhar com foco nos territórios culturais que o brasileiro ama e usar isso como uma plataforma de negócio para conectar marcas e pessoas, né? Então hoje a gente tem o passion point de sertanejo, como a Gabi falou, a gente tem o passion point de carnaval, de música brasileira, o que faz da gente uma agência de nicho, mas também nos possibilita expandir esse foco para outros territórios. Então a gente está de olho no mercado exatamente para trabalhar com games, com futebol, com ESG, com moda, com até agronegócio, né? O Passion Point é muito importante para a gente, quando a gente olha na perspectiva de live marketing, de experiência, porque ele garante um passo além da visibilidade. Quando a gente fala de publicidade, quando a gente fala de comunicação, é muito comum a gente sempre trabalhar na lógica da visibilidade, aparecer o máximo possível para estabelecer pontos de contato com as pessoas. Mas o Passion Point a gente constrói muito além, né? No Passion Point a gente prova se essas paixões são verdadeiras ou não. Talvez não passe aqui, né?
Mas a gente tem um case muito interessante onde a gente explorou exatamente esse ponto de fusão entre visibilidade, construção ou reforço de afinidade e conexão. Será que dá play? Não dá. Mas eu vou deixar depois o linkzinho para vocês, aqui nas legendas. O que fica para a gente aqui é que nem toda paixão é unânime até que se prove o contrário. Isso é sempre muito importante e é um ponto em que a gente, em live marketing, faz. Essa paixão é relevante e a gente consegue fazer com que ela seja unânime e aí é onde a gente constrói as iniciativas de experiência para os clientes, né? Tá contigo agora, a próxima. E quando a gente junta aqui, né, esses 3 pilares que são nossos focos hoje de negócio, a gente transforma um business muito grande, que é o que a gente veio contar para vocês hoje aqui. Então, a gente foi para o mercado estudar e a gente percebeu que 66% da geração Z hoje e 77% da geração Y preferem hoje gastar em experiências do que bens materiais. Eu acho que se a gente já tem jovens na família, a gente começa a perceber bastante esse comportamento. E aí a gente percebeu que 85% dos consumidores dizem que eles vão para os eventos para se conectar com essa experiência e com marcas. E para finalizar, a gente viu que 3 vezes mais as pessoas hoje criam memórias emocionais se fidelizando nisso. E aí a gente falou, opa, afinidade gera conexão. E aí a gente olhou todo um ecossistema que a gente podia gerar através disso, né? Então, o que é esse ecossistema que hoje a gente representa no mercado? A partir do momento que eu gero uma experiência ao vivo, que são nossos shows, né? Eu tenho uma experiência online, porque a gente precisaria transmitir em algum lugar. A gente pode ter uma experiência de hospitalidade, de receber essas pessoas, desde um camarote, desde um hotel. Eu tenho um conteúdo relevante para a gente poder ser transmitido ou nas nossas telas ou nas nossas redes. Eu posso gerar negócios através disso, né? Compra de carreira, trazer players para nos patrocinarem. Eu gero consumo, A e B dentro dos eventos. Eu vendo comida, eu vendo bebida. Eu posso ter merchandising com marcas patrocinadores. Eu posso ter todo um artístico envolvido, desde influenciadores a carreira dos artistas mesmos. E aí a gente pode trazer patrocínio para esses eventos. Então, a partir desse momento, a gente olhou esse cenário e falou, aqui, hoje, é o nosso pontapé de qualquer plataforma que a gente desenvolve no mercado. Sempre a gente parte disso. Como nós conseguimos, a gente tem hoje uma operação 100% vertical. Como a gente consegue, dentro dos hubs de negócio que eu apresentei para vocês, ocupar todas essas frentes. E aí a gente falou, opa, a partir disso, a gente consegue transformar paixões culturais em plataformas de relacionamento no mercado. E aí eu vim mostrar para vocês hoje o case do circuito sertanejo. Né? Não sei se vocês já foram impactados, se já viram na TV ou nas redes, mas hoje é o nosso maior case e ele surgiu de uma união entre Globo, ou seja, hoje ela é a nossa media partner, ela faz a nossa transmissão junto com o Multishow, nós, Diverte, junto com a Ambev. De onde surgiu, né, esse projeto? A gente percebeu que 83% dos brasileiros hoje têm como música a sua paixão principal. Vocês podem ver o movimento de grandes eventos hoje acontecendo relacionado a músicas e festivais. E a gente começou a olhar e falou, opa, peraí, quanto tem no carnaval de investimento? 6,6 bilhões. Fomos no carnaval, no futebol, no São João e no sertanejo. São números muito relevantes hoje no mercado. A partir daí, a gente percebeu que a gente tem mais de 4 mil rodeios no Brasil. Né? Fora isso, a gente tem mais de 30 milhões de pessoas envolvidas neles. Se a gente falar de números aqui, hoje, Barretos, a gente recebe 900 mil pessoas. A gente é maior que o Rock in Rio. Não se fala tanto, mas a gente é maior que eles. Não é uma competição, né? É só para trazer dados. E a gente viu também que 66% do público é envolvido com sertanejo. E maioria mulher. E a gente falou, aqui a gente consegue criar um ciclo de geração de valor. Né? O que é geração de valor? Eu posso ter grandes marcas. Se eu tenho um media partner grande, eu posso democratizar o acesso a esse conteúdo e essa visibilidade. Eu posso melhorar a operação, porque quando eu falo hoje dos rodeios do Brasil, são estruturas ainda muito caseiras, né? Sem tantas regras, sem tanta segurança. Então, aqui a gente entendeu que podia ser uma possibilidade. E a gente viu que quanto mais eu rodo isso aqui, mais orgulho, mais paixão as pessoas vão se conectar, eu vou ter mais profissionalismo e eu vou gerar experiências memoráveis. Na nossa mão, a gente tinha como Ambev um circuito Brahma, né, que a gente já tinha, daqueles 4 mil eventos, alguns nas nossas bases. E aí que foi a sacada do nosso negócio e foi um dos motivos da gente ganhar ouro em vários festivais.
Se eu permanecesse como Circuito Brahma, quais outros patrocinadores eu conseguiria trazer para a minha base? Praticamente nenhum. Né? Ninguém quer patrocinar um evento que já tem um name rights tão forte. Né? Então, a gente fez aqui o inverso do que vocês viram, por exemplo, no Morumbis. Né? A gente teve um name rights super forte. Então, a gente, em vários estudos, em muitas reuniões difíceis, a gente conseguiu convencer a Brahma a tirar o name rights desse circuito. E a gente transformar ele numa plataforma em que ela seria a patrocinadora master. Para a gente poder ir para o mercado e capturar outros patrocinadores que não se sentissem incomodados de ter uma marca tão grande como o nome, como o naming do evento. E aí, depois que a gente fez esse movimento, esse é o 3º ano que a gente está nesse projeto, né? Olha os resultados em menos de um ano que a gente conseguiu obter. A gente teve aqui, ó, a gente tinha uma audiência de 2 milhões de pessoas. Agora a gente tem 100 milhões de pessoas. Né? Se a gente contar aqui rapidamente, se vocês acompanham o Rock in Rio, que é sempre uma referência para a gente, eles têm 11 dias de evento e 11 dias televisionados, né? Na Globo, aqui, a gente passa uma vez praticamente por mês, melhores momentos no Multishow. A gente entra 1, 2 da manhã, inclusive sexta-feira, vocês estão convidados a assistir. E a gente passa no domingo, melhores momentos após o Fantástico. Em menos de um ano, a gente conseguiu 100 milhões de pessoas. Nesse pouquinho de tempo hoje, a gente já está muito à frente do Rock in Rio também em consumo. A gente trocou os parceiros locais, né, porque era o supermercado da esquina, né, a bebida nananã, por marcas muito relevantes. Hoje, na nossa plataforma, a gente tem, além de Brahma, que é a patrocinadora master, Volks, a gente tem Ballantines, a gente tem 51, a gente tem Ipiranga, Banco, hoje está com Cicobi, enfim, várias marcas muito grandes. A gente entendeu que a jornada de experiência do consumidor era limitada e carente. Hoje que a gente tem uma jornada completa com serviços e ativações. A gente tem praça, a gente tem as marcas expondo, a gente tem praça de alimentação, a gente tem divertimento para a família completa. A gente saiu do sertanejo sendo uma aposta de valor para o consumo brasileiro, como hoje a gente é uma das maiores apostas de valor no mercado. E aí eu trouxe um filminho para contar para vocês isso. Eu não sei se eles vão me ajudar a passar, porque aqui no meu passador não está indo, mas para vocês entenderem a grande transformação que a gente fez nesse negócio. A gente já tinha uma base de eventos, a gente conseguiu mudar o name rights, ou seja, o caminho inverso que o mercado faz. A gente conseguiu ter a mídia partner junto com a Globo. E hoje a gente tem um circuito com 6 etapas no Brasil. A gente começa o ano em Londrina, que já foi, depois a gente foi para Ribeirão Preto. Esse final de semana a gente começa com Pedro Leopoldo, estão convidados a assistir na TV. A gente tem Barretos, que esse ano completa 70 anos, Jaguariúna e Caldas. Sendo que a maioria desses ativos hoje são nossos. Né? Então, a gente, além de toda essa plataforma de circuito sertanejo que eu trouxe para vocês, a gente saiu comprando esses eventos. Então, hoje, se nós não somos proprietários 100%, nós somos sócios da maioria das operações. Além dessa estrutura toda, eu comentei com vocês lá sobre experiências. A gente implementou os camarotes nesses lugares. Hoje, nós operamos o Camarote Brahma, né? E que é um apelo muito grande para o público. A gente opera naquela base circuito Brahma que era existente e nessas 6 que a gente nomeou como circuito sertanejo. Então, a gente clusterizou, né? Nosso Tier 1 ficou o circuito sertanejo e a gente pôs um circuito Brahma como Tier 2, que é uma base com mais de 40 eventos. Não sei, meninos, vocês me ajudam a passar o vídeo? Vocês acham viável? É? Para vocês darem uma olhadinha na dimensão. 10 das top 10 nas rádios. 3 das 5 mais tocadas nos streamings de música. Recorde de público nas lives durante a pandemia. Você pode até não saber, mas esse fenômeno tem nome: sertanejo. Os eventos do Circuito Brahma sempre foram o encontro dos fãs mais apaixonados, mas contagiavam menos de 10% do total de ouvintes do sertanejo. Já era hora de pensar em como a energia das arenas poderia ter alcance nacional. Foi aí que tomamos uma decisão importante: convidar parceiros para abraçar o maior fenômeno do nosso país. Apresentamos Circuito Sertanejo. É o maior circuito de shows do país. O nome é Circuito Sertanejo. Um ecossistema de patrocínio e transmissão que levou o sertanejo a muito, mas muito mais gente. Grandes marcas abraçaram o projeto. Para. Olha a quantidade de gente. Milhões de pessoas curtindo o evento pelo Brasil inteiro. As transmissões na Globo, no Multishow, na Globoplay e no G-Show foram um recorde de audiência. E o nosso palco ficou gigante, do tamanho que o sertanejo merece.
Inclusive, maior do que o do Rock in Rio. Os fãs engajaram e tiraram o chapéu. Então comenta com a hashtag Circuito Sertanejo tudo o que você tá achando, porque eu quero saber. O que era reduto de uma marca só, agora já ecoa por todo o Brasil, com as maiores marcas do país investindo na grandiosidade do sertanejo. Já somos 10 e mais do que patrocinar, nossas marcas estão provando que o maior produto de entretenimento do nosso país está em plena transformação. E este é só o começo. Só para eu finalizar aqui, o que eu gosto sempre de trazer, né? Nós somos uma agência, né? A gente entende de marketing, a gente entende de comunicação. Quando a gente consegue mexer no ponteiro de um negócio, aí eu acho que a gente faz história, né? Não que não seja relevante grandes cases, ativações na rua, campanha, mídia, a gente faz tudo isso. Mas quando a gente consegue entender muito do negócio, entender muito o público, entender o consumo do brasileiro, que é os passion points que a gente disse, a gente consegue transformar num negócio muito escalonável. E foi esse o pulo do gato que a gente trouxe aqui para vocês. O Janu vai só terminar falando um pouquinho das nossas comunidades. Jogo rápido. O que fica de tudo isso, quando a gente faz esse tipo de projeto, é a configuração de uma plataforma mesmo onde outras coisas podem acontecer. Principalmente quando a gente fala de construção e manutenção de comunidades, né? As plataformas, elas estimulam a formação desse sentimento de pertencimento, que é um elemento muito importante, né? Aqui tem alguns dados que suscitam isso, né? Que estimulam, que provam, na verdade, esse estímulo, né? Que as pessoas acreditam muito mais na indicação dos seus pares, no endosso dos seus pares, né? Os consumidores dizem que se sentem mais leais às marcas que fortalecem comunidades, né? E a média de conversão é muito alta quando a gente fala de canais que são basicamente redes de comunidade, como o WhatsApp e Telegram. Pode passar. E quando a gente olha para comunidades, a gente está sempre olhando para uma lógica de adesão, de vínculo e renovação. Isso é muito positivo para negócio. Isso é muito positivo para a marca que quer trabalhar de uma maneira perene e não simplesmente com um pico de visibilidade, como a gente costuma ver na publicidade tradicional. E a gente, quando vai para tendências de 2025 e 2026, o que fica para a gente é esse marketing de comunidade que está despontando no horizonte como um diferencial, né? Não só de grandes comunidades, mas principalmente para microcomunidades. Então, até as próprias plataformas de conteúdo, de rede social, estão se transformando e vendo que essa mudança de atenção das pessoas está migrando para pequenos grupos, pequenas aglutinações de pessoas. A gente posta menos e está mais trocando mensagens diretas. Enfim, tudo isso é esse arco do qual a Kohler atua, né, em termos de explorar passion points, construir plataformas de negócio e relacionamento entre marcas numa lógica B2C, B2B e construir comunidades. Esse é o nosso trabalho. Então, assim, a gente contei um pouquinho para vocês do que nós fazemos, né, de qual a nossa especialidade. Então, hoje a gente trabalha muito grande na Forte Sertanejo, né? Eu acredito que no mercado hoje não tem ninguém maior que a gente no sertanejo para operar isso. A gente entende realmente de ponta a ponta esse ecossistema. A gente faz isso no Carnaval, a gente faz isso com eventos nacionais junto com o Koala Brasil e Portugal. E aí, até o final do ano, a gente vai ter outras histórias aí para contar. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Que Obrigado, à disposição. Obrigada.